Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Se no episódio anterior falamos do sistema criacional, Gênesis 1 e 2, em que Deus estabelece os princípios de funcionabilidade dos elementos criados por meio da palavra, assim como estabelece esferas de relacionamento, sendo elas o mandato espiritual, social e cultural nesta ordem, no episódio de hoje vamos falar um pouco de Gênesis 3 e 4. Vamos nessa? Muito bem, se em Gênesis 1 e 2 a narrativa é criacional, em Gênesis 3 e 4 vemos a narrativa da queda, bem como suas consequências. Vamos pensar no seguinte: em Gênesis 1 e 2 há uma estrutura e direção dos elementos criados. Qual a estrutura? O princípio de funcionabilidade. Esse princípio de funcionabilidade é a estrutura do sistema criacional, certo? Por exemplo, homem mais mulher mais filho é igual a família. Homem mais mulher mais prole é igual a família. Essa estrutura agrada a Deus, porque assim Ele a fez. Podemos ainda falar da estrutura como as leis naturais. Homem é homem, mulher é mulher. Essa é a estrutura, não se pode mudar. Veja agora o que acontece na queda. Antes, o que foi a queda? Vamos tentar entender aqui o que foi a queda. Deus cria o jardim, aliás, cria os céus e a terra, da forma, cria o jardim e nesse jardim planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ordem a Adão para que ele, não junto com Eva, não coma a fruta do conhecimento do bem e do mal. Caso eles a comam, eles certamente irão morrer. Então Deus dá essa ordem, estabelece, lembra do mandato espiritual que diz respeito à obediência de Deus? Então Deus dá essa ordem a Adão e dá essa ordem a Eva, certo? E nós vemos então que nesse processo, serpente, Satanás, simbolizado ali na serpente, acaba então ali persuadindo Eva. E Eva então persuade Adão e ambos comem do fruto. O que acontece nesse processo? Veja que existe uma ordem que Deus estabeleceu nos mandatos dentro do sistema criacional. Que ordem é essa? A obediência a Deus, mandato espiritual, o mandato social, relacionamento de Adão e Eva e seus filhos e com sua posteridade, e o relacionamento do homem com a criação. Mas nesse processo o que acontece? Uma inversão desses mandatos. Ou seja, a criação ela é ouvida, Eva dá ouvido à criação, e Eva funciona como cabeça, sendo que Deus colocou Adão para ser cabeça. Ou seja, há uma inversão na ordem dos mandatos que Deus estabeleceu, e essa inversão caracteriza a desobediência do homem a Deus. A isso é que chamamos de pecado original, e essa desobediência de Adão trouxe consequências, não somente a ele, mas a todos aqueles que ele representava. Isso é sobre a doutrina do pacto, tá? A doutrina que eu considero mais importante dentro da teologia bíblica, mas não é dela que nós vamos falar aqui. Vamos falar apenas de Gênesis 3 e 4. Então, isso é o que chamamos de pecado original. Esse é o processo da queda, tá certo? Lembra agora da estrutura e direção que nós falamos no ato criacional de Deus, que Deus estabelece estrutura e direção? Temos a estrutura mantida ainda após a queda, mas a direção ela é modificada, pois tudo que o homem passará a fazer a partir de então será pensando em si, ou seja, o homem se torna um ser egocêntrico. E a glória que ele deveria dar a Deus, o homem deseja para si e seus feitos, e foge de suas responsabilidades. Veja, quando Adão desobedece a Deus juntamente com Eva, e Deus vai visitá-los no jardim, eles se escondem porque tiveram vergonha. E quando Deus questiona Adão sobre o que havia acontecido, ele coloca a culpa em Deus. Ele diz: a mulher que tu me deste. E Eva coloca a culpa na serpente. Ou seja, além de eles se esconderem, não assumem responsabilidades. Estão preocupados agora apenas consigo mesmos. Veja mais um exemplo aqui de estrutura mantida e direção modificada. Um jovem ou uma jovem, por alguma razão, sai de casa e encontra em uma outra pessoa aconchego. Este jovem ou esta jovem vai dizer que aquele lugar onde ela encontrou ou ele encontrou aconchego, agora você é como se fosse minha família. Percebe a estrutura mantida? É como se estivesse no HD, a estrutura está mantida.
E o que é direção modificada? A família desestruturada, a família desestabilizada, a família que foi desmontada. E o que esse jovem ou essa jovem procurou? Soluções para o seu próprio bem-estar. Ou seja, o ego não procurou solucionar o problema dentro da própria família. É isso que acontece. A estrutura da criação ela é mantida, mas a direção ela é modificada, porque o homem agora ele vai passar a querer a glória o tempo todo para si. Vejamos o seguinte, para poder isso ficar mais fácil. O homem agora ele está contaminado com o vírus da queda. Ele desobedeceu a Deus, esse vírus da queda está contaminando, contaminou o homem. E esse vírus da queda contaminou todas as áreas do homem. É como se fosse o seguinte, o exemplo que eu sempre gosto de trazer é o seguinte, pensa na criação como um café, um copo de leite e o pecado, a desobediência de Adão, o copo de café. Esse copo de café foi derramado dentro desse copo de leite e misturou, e você não consegue mais separar, não é possível mais separar. Ou seja, para onde o homem for, ele carrega o vírus do pecado com ele. Tudo que ele fizer vai estar contaminado com esse vírus. Lembra do desenvolvimento das potencialidades da criação, que é aquele terceiro item da esfera de relacionamento dentro do sistema criacional, que é o relacionamento do homem com a criação, que é desenvolver as potencialidades da criação. Tudo que o homem fizer depois da queda será contaminado com o pecado. Veja que o homem desenvolve as potencialidades da criação para o seu próprio conforto, para o seu próprio bem-estar, pensando somente em si. E dificilmente ele dá a glória a Deus. O que é desenvolver as potencialidades da criação? Veja, um pedaço de madeira é potencialmente uma mesa ou uma cadeira. Então o homem vai lá e forma daquele pedaço de madeira uma cadeira ou uma mesa para o seu próprio conforto, mas ele se gaba, ele dá glória para si, eu fiz, eu produzi. E isso serve para qualquer área do conhecimento. Os celulares desenvolvidos, os computadores desenvolvidos, essas inteligências artificiais desenvolvidas, tudo o homem agora quer glória para si. Ou seja, depois da queda, depois do pecado original, o homem ficou contaminado com o vírus do mundanismo. E onde ele vai, esse vírus o acompanha. E tudo que ele produz, ele contamina aquele produto com o vírus do mundanismo, que é o da desobediência. Se Deus estabelece no ato criacional, dentro do sistema criacional, a estrutura e a direção, na queda a estrutura é mantida, mas a direção agora é modificada. A glória não é dada mais a Deus e é dada ao homem. Lembra da criação? O copo de leite que está contaminado agora com um copo de café. Para fazer essa separação, somente um milagre, tá certo? Somente um milagre. Então, esse é o nosso episódio 2. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha para esse vídeo se tornar relevante. E até o nosso episódio 3, que falaremos do castigo que o homem recebeu, as consequências para ele e a sua descendência, bem como a promessa que a ele foi feita. Tá certo? Lembrando que temos vídeos aqui vídeos no canal todas as segundas, quartas e sextas, tá certo? Que Deus o abençoe e fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.